Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, irmãos internautas. Professor Pastor Jonias, estamos sequenciando as gravações das lições da revista Escola Bíblica Dominical, desta feita, lição 12, a Igreja de Filadélfia, um modelo para os nossos dias. É a penúltima lição. Essa lição 12 está recheada de ingredientes interessantes sobre a Igreja de Filadélfia, que é uma das 7 igrejas objetivadas na carta de Apocalipse, especialmente ali no capítulo 3 de Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor, hoje região Turquia, aqui nós temos todas elas, e a igreja de Filadélfia, aqui perto de Laodiceia. Filadélfia, que era uma cidade interessantíssima por época do Império Romano. Essas 7 igrejas estão objetivadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Interessante notarmos que as 7 igrejas aqui listadas no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, nós vamos ver aqui a referência bíblica, o elogio a cada igreja e a repreensão. Então, Éfeso, capítulo 2, trabalho árduo, perseverança, que é o elogio. Esmirna, sofre perseguição e pobreza. A repreensão aqui de Éfeso é abandonaram seu primeiro amor, e aqui não tem nenhuma repreensão. Aliás, as 2 cartas que não tem nenhuma repreensão, a carta de Esmirna e a carta de Filadélfia. Aí nós temos Pérgamo, permanência fiel à fé. Transigiu, Tiatira, amor, fé e serviço. E a repreensão é sobre a imoralidade. Sardes, eficiência, superficialidade. Filadélfia, que é a fidelidade. A Laodiceia não tem elogio e também foi repreendida pela sua indiferença. Ela representa a igreja morta dos tempos presentes. E a igreja de Filadélfia, que é o objeto da nossa lição, é fidelidade. Imagine, meus irmãos, se descortinando diante do palco dos tempos modernos, uma igreja nas características de Filadélfia, com amor, com apego à palavra, com o fervor do Espírito Santo, como não seria um exemplo? Pois é justamente disso que nós vamos tratar neste ensejo. Nós vamos ver que as qualidades de Filadélfia nos remetem
a um bom exemplo. Vem comigo. Em meio a tantas tribulações, provações, perseguições, devemos nos manter firmes, fiéis à palavra e perseverantes. Só assim poderemos permanecer fiel, como a igreja de Filadélfia, perseverante, e uma igreja que tem como parâmetros a palavra de Deus. Vamos abordar aqui os aspectos históricos e geográficos. Em que posição se encontrava essa igreja, situada na cidade de Filadélfia, que foi construída por época do Império Grego. E Filadélfia foi o seu construtor que leva o seu nome. Mas a igreja de Filadélfia tinha algumas características interessantes e nós vamos ver por que essa igreja tinha essas características. A cidade de Filadélfia. Nos tempos do Novo Testamento, a cidade de Filadélfia era uma província romana da Ásia e a segunda cidade mais importante da Lídia. A população da cidade era pequena em razão de terremotos frequentes, conforme se dava com a maioria das cidades daquela área. Bom, nós vamos encontrar aqui uma cidade bem posicionada, privilegiada, na região da Lídia, e uma cidade aonde se levantou uma igreja com características de grande destaque, que era o amor. Aliás, a palavra Filadélfia já traz embutido o sentido de amor fraternal. Uma igreja perseguida. Ali na cidade de Filadélfia, existia uma quantidade avantajada de judeus. E estes judeus eram rivalizantes ao Evangelho. Como todos sabem, os judeus sempre se opuseram à religião cristã. Se opuseram aos ditames de Cristo, de Jesus Cristo. E essa igreja foi perseguida nessa cidade, ali por época do século I e século II. Houve uma grande perseguição aos cristãos. Todavia, devido à sua fidelidade, a igreja teve a permissão de escapar à horrenda perseguição que se levantou nas províncias do Império Romano, por motivo do culto ao imperador, em que os homens eram forçados a adorar ao imperador de Roma. Nós sabemos essa história, que os imperadores eram fulminantes, rigorosos, fundamentalistas, e exigiam reverência sobremaneira para a sua imagem. E a adoração, ou seja, o culto ao imperador, era indispensável. Como a igreja tinha como centro Jesus Cristo e adorava Cristo, então não era agradável, na época, se ter pessoas voltadas para Cristo e não para o imperador. Em razão disso, a igreja sofreu reveses, perseguição tremendas. Nós temos aí pelo menos 10 tipos de perseguição: a gaiola da morte, a estaca, a cruz, as fogueiras e tantas outras mais que se materializaram por esta época em que os cristãos eram perseguidos sob maneira. Essa igreja é tida como a igreja perseguida, uma igreja que ama. Bom, eu já vos adiantei que a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Deus é aquele que se dirige à humanidade em amor, por meio do sacrifício de Jesus como igreja de Cristo. Devemos viver esse amor
amando-se uns aos outros. O amor é a razão de tudo. Sem amor, a igreja não sobrevive. A igreja é o corpo de Cristo. E os seus membros têm características de Cristo. Cristo amou com um amor todo especial, profundo, como Deus amou a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja bem, a igreja de Filadélfia é caracterizada pelo amor, a afeição profunda que se tem por aqueles que estão à nossa volta. A igreja que ama. A palavra Filadélfia traduz amor fraternal, ou seja, amor entre irmãos. É o que foi revelado no braço da cruz latina do Gólgota, quando Cristo morreu. O amor horizontal, o amor entre pessoas, o amor entre irmãos, o amor entre nós. Sem isto não existe razão de ser da igreja. Na segunda parte, a apresentação de Jesus. Uma igreja, para seguir o caminho da saúde espiritual, deve ter seu compromisso com o ensino. Nós vimos na lição passada ensino, comunhão e missão. Através do ensino da palavra, que deve ser a tônica, a comunhão que diz respeito ao relacionamento, o amor entre pessoas, e missão que é propagar o Evangelho, que é desenvolver o projeto número 1 de Deus, conforme vimos na lição passada. Somente através destes pilares, a igreja do Senhor pode manter-se predisposta a estar de pé diante das investidas de Satanás. O Espírito Santo está envolvido com os 3 aspectos mencionados. João 14, 26, ensino. Atos 1 e 8, 13, 2, missão. E 2 Coríntios 13 e 13. E missão como projeto de Deus para o mundo inteiro. Na expressão apocalíptica, nós vamos encontrar Jesus Cristo como centro, onde ele é chamado de santo, dizer o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Nessa segunda parte vamos abordar sobre isso. O Filho é santo. Jesus Cristo, ele tem qualidade como verbo de Deus, em João 1:1, de santidade, tal como se dá com o próprio Deus Pai, pois Cristo possui santidade absoluta em si mesmo. E a expressão em 1 Pedro 1:15 a 16, sede vós também santos. Jesus é santo. A santidade nos leva até a presença de Deus. Sem santidade não veremos a Deus. Deus, como um ser santo, exige que sejamos santos. Cristo foi chamado de o Santo. Cristo é teofania, é a aparição de Deus de forma corpórea entre os homens, é próprio Deus. Então ele é santo, santo, santo. O verdadeiro, ele é a própria verdade, conforme João 14,6. Ele é a verdade personalizada ou personificada, portanto ele é fiel, sem mácula, totalmente digno de confiança. Ele é a origem do verdadeiro evangelho, em contraste com a mensagem da sinagoga de Satanás, que expunha a falsa doutrina. Quem serve a Jesus, assim como ele, tem compromisso com a verdade. Verdade é uma virtude que se materializa em Jesus Cristo. Ele é a própria verdade por si, verdade absoluta. Não houve nenhum engano na boca de Cristo. A sua vida foi um exemplo. Ele era verdadeiro.
O que tem a chave de Davi? Essa expressão apocalíptica nos leva a entender que Jesus Cristo é o representante mais autorizado da casa de Davi, pois somente ele reuniu as condições necessárias para exercer o tríplice ministério, que era de profeta, sacerdote e rei. Então, nós temos aí Jesus Cristo como aquele que tem a chave de Davi. É uma expressão para nos levar ao entendimento de que ele é o legítimo representante. Sabemos que Cristo veio da linhagem de Davi. Quando Israel entrou lá em Jericó, tinha uma mulher lá prostituta e morava nas divisas da Jericó, ou seja, ali nos muros, e guardou os espias, a mulher chamada Raabe. Depois ela passou a ser muito importante, porque foi resguardada da morte, foi salva, se casou com Salmão, que era príncipe de Judá. Salmão, com Raabe, deu uma procriação e nasceu um filho chamado Boaz. Boaz procriou e nasceu Obed, Obed a Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Veja bem que de Davi veio Jesus Cristo. Posteriormente nasce Jesus Cristo, depois de muitas outras gerações. Como ele é o autêntico rei eterno, e Davi, o seu representante, ninguém mais justo para ser autorizado a receber a chave de Davi, rei de Israel. Oh, glória a Deus! Na última parte, as qualidades da igreja de Filadélfia. Tendo em vista que esta igreja não foi advertida, ela possuía um testemunho exemplar para os nossos dias, uma igreja que fez a diferença em seu tempo. Filadélfia foi a igreja que nos deixou um legado invejável. Imagine hoje, emergindo no cenário contemporâneo, uma igreja nas características de Filadélfia. Filadélfia, uma igreja exemplar. Nós vamos ver que o compromisso com a palavra. Quando o cristão vive uma vida de obediência aos mandamentos de Cristo, isso o leva a uma vida de santidade. A palavra nos lava. A igreja tinha um compromisso com a palavra de Deus genuína, não distorcida. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Como é lindo quando alguém entende isso e tem uma vida santa, uma vida na palavra de Deus. A igreja de Filadélfia era um exemplo disso. Ela se baseava em ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. Fidelidade. Fidelidade, do grego pistis, era uma característica da igreja de Filadélfia. Não negastes o meu nome. Apocalipse 3:8. Aqui até seu significado é confiabilidade e fidelidade, o que torna uma pessoa confiável e cuja palavra podemos aceitar completamente. A palavra Filadélfia tem esse sentido embutido. Ela era uma igreja fiel. Pode vir as circunstâncias que vierem. O crente precisa se moldar nesses ditames. Como a igreja foi fiel, e a característica primordial dela era a fidelidade, nós também precisamos viver nos nossos dias uma vida de fidelidade a Deus, fidelidade à palavra. Não podemos sair da palavra, digredir e nem tirar o foco da palavra para seguir outros ditames, regras de bem viver, filosofias, inovações, reformulações modernas. Não, é a palavra.
fidelidade. Aleluia. Há um assertivo bíblico que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação. A Igreja Santa de Cristo, que é representada pela Filadélfia, a igreja que guarda a palavra, ela será tirada no dia da grande tribulação. A grande tribulação, que é a materialização da 70ª semana de Daniel, onde o mundo vai conhecer uma tribulação como nunca foi visto, a igreja não estará participando dessa tribulação. Ela será tirada. Oh, aleluia! Ela será arrancada deste mundo, porque ela foi fiel à palavra. O Senhor é fiel àquilo que Ele fala. Como a igreja é fiel, Ele também será fiel em tirá-la deste mundo para não sofrer mais. Enquanto a grande tribulação se dá aqui na terra, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, nas mansões celestiais. Perseverança. A terceira qualidade é a perseverança. Como guardaste a palavra da minha paciência, Apocalipse 3:10, do grego upomone, normalmente traduzido por paciência ou perseverança. Perseverança era a terceira qualidade de Filadélfia. Ela tinha compromisso com a palavra, era uma igreja fiel, tinha fidelidade e perseverava, ou seja, estava nas raias da perseverança. Aleluia. Esta igreja é a igreja ideal. O Senhor vem buscar, não Laodiceia morna, mas vem buscar a Filadélfia Santa, igreja que tem essas características. Nela não foi achada nenhuma falha. Ela não teve nenhuma repreensão, porque ela preenchia todos os requisitos. Aleluia. Meus irmãos, assim como a igreja de Filadélfia era irrepreensível, fiel e perseverante, que possamos ter estas qualidades diante das aflições e perseguições, guardando aquilo que temos de mais precioso, a nossa salvação. Aleluia. Que Deus possa nos guardar neste momento de tribulação em que estamos passando por reveses. O mundo moderno, caracterizado pelas inovações, as tecnologias, as invenções, remete as pessoas a um mundo estranho, alheio à espiritualidade. Mas nós precisamos ser fiéis, nos manter incólumes diante dessas situações de adversidades. Como a igreja perseguida, a igreja que passou pelas raias das torturas, a igreja que passou pelo fio da perseguição, foi fiel a Deus, a Cristo. Nós precisamos ser fiéis a Deus, a Jesus Cristo, não cedendo às tentações. Que Deus nos abençoe. Cristo é o Rei de todas as nações. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo no questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola.